muito bom dia para todos e para todas. Eu vos saúdo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Para vós que estáis aqui, também para todos quantos se encontram em casa a maior distância, mas que nos acompanham também, sejam todos bem-vindos. Vamos procurar celebrar dignamente a nossa celebração neste Dia Mundial das Missões, neste 29º domingo do tempo comum, neste tempo em que o Senhor nos pede para devolver aquilo que há no homem de bom. E porque muitas vezes nem sempre assim acontece, eu diria até que é a regra, vamos pedir perdão, vamos pedir desculpa, vamos confessar os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha, como cantamos, piedade de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, dai-nos a graça de consagrarmos sempre ao vosso serviço a dedicação da nossa vontade e a sinceridade do nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Isaías. Assim fala o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomou pela mão direita, para subjugar diante dele as nações, e fazer cair as armas da cintura dos reis, para abrir as portas à sua frente, sem que nenhuma lhe seja fechada.
Por causa de Jacó, meu servo, e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome e te dei um título glorioso, quando ainda não me conhecias. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingi quando ainda não me conhecias, para que se saiba do Oriente ao Ocidente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e mais ninguém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira, publicai entre as nações a sua glória, em todos os povos as suas maravilhas. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. O Senhor é grande e digno de louvor, mais temível que todos os deuses. Os deuses dos gentios não passam de ídolos. Foi o Senhor quem fez os céus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. Dai ao Senhor a família dos povos, dai ao Senhor glória e poder, dai ao Senhor a glória do seu nome, levai-lhe oferendas e entrai nos seus átrios. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo à igreja de Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz estejam convosco. Damos continuamente graças a Deus por todos vós, ao fazermos menção de vós nas nossas orações. Recordamos a atividade da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, na presença de Deus, nosso Pai. Nós sabemos, irmãos amados por Deus, como fostes escolhidos. O nosso Evangelho não vos foi pregado somente com palavras, mas também com obras poderosas, com a ação do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus reuniram-se para deliberar sobre a maneira de surpreender Jesus no que dissesse. Enviaram-lhe alguns dos seus discípulos, juntamente com os herodianos, e disseram-lhe: Mestre, sabemos que és sincero e que ensinas segundo a verdade o caminho de Deus, sem te preocupares com ninguém, pois não fazes exceção de pessoas. Diz-nos o teu parecer. É lícito ou não pagar tributo a César? Jesus, conhecendo a sua malícia, respondeu: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Eles apresentaram-lhe um denário e Jesus perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? Eles responderam: De César. Disse Jesus: Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ora, sentares um bocadinho. Então, mais uma vez, para todos, sejam bem-vindos e bem-vindas, também para aqueles que nos acompanham. Infelizmente não tenho aqui possibilidade de ter acesso àquilo que vão dizendo. De facto, este aparelho não está a captar o sinal como eu gostava e, portanto, fico sem saber o que é que se diz. De qualquer maneira, para aqueles que já estão lá, certamente, ou para outros que vão ver mais tarde, também sejam bem-vindos. Estamos no domingo 29, 29º, estamos no Dia Mundial das Missões, por isso é que o ofertório vai ser também para as missões daqui a pouco. E neste dia somos convidados a saber quem é o missionário, afinal de contas. E o missionário, se calhar, é aquele que é enviado, independentemente de ser dos nossos gostos ou não, e é aquele que é enviado, sobretudo, eu diria até desta maneira, a devolver a Deus o que é de Deus. E se calhar a missão do missionário, a missão do cristão, a missão de cada um de nós, tem que passar necessariamente por aí. Devolver a Deus o que é de Deus. Aqui aparece dar, mas está mal traduzido, porque há dois verbos. Um é o dar, de facto, que é o primeiro, mas no segundo aparece devolver, não aparece dar. Dar e devolver não é a mesma coisa. É evidente que devolver é dar, mas é dar àquele que se tirou. São pequenos pormenores que acabam muitas vezes, e é o caso, por serem por maiores. E é neste sentido, por exemplo, aqui a gente está farto de ler estas leituras, conhecemos muito bem, estás farto de me ouvir, porque eu também não posso falar de outras coisas, mas de qualquer dos modos há aqui uma outra coisa que penso que é a primeira vez que vou falar. É que diz assim, logo na primeira leitura do Isaías: Assim fala o Senhor a Ciro, seu ungido. A gente entra por um ouvido e sai por outro, a gente já ouviu isto e pronto, e acaba por não dar conta. O Ciro era um pagão. O Ciro era alguém que não acreditava em Deus. O Ciro não tinha nada a ver com Israel. O Ciro era um gentio. É precisamente a Ciro que esta palavra se dirige. E diz assim: Assim fala o Senhor, não é qualquer um, é o Senhor é que fala. Assim fala o Senhor a Ciro, e depois, para que não haja dúvidas, seu ungido. Só se unge. Pronto, isto não é preciso ser muito esperto, desculpem a expressão, para chegar a esta conclusão,
de que há aqui qualquer coisa que não estava a ter certo, porque estas pessoas, se não acreditam, se não estão nesta comunidade, dos cristãos hoje e de pessoas de boa vontade naquela altura e por aí fora, não tinha muita lógica isto. É mesmo assim. O que é que isto significa? E é a primeira conclusão que eu tiro nesta assim homilia simples, é que para Deus não interessa quem, não interessa se ele é ou não é, branco, negro, amarelo, ou quer que seja. Todas as raças, todas as crenças estão englobadas neste grupo dos destinatários. Assim como Ciro, que não era... Olha, sabem de onde é que ele era? Era de uma terra que agora cada vez mais se fala mais nela, do Irão. Só que naquela altura não se chamava assim. Hoje é o Irão. Tal como o Abraão, de onde é que ele é? Do Iraque. Não se fala assim, era Ur, na Caldeia, que hoje é o Iraque. E é impressionante como é que esta gente, que os palestinianos, agora Belém é o território que pertence à Palestina. Belém, onde Jesus nasceu. E quando a gente começa a ver esta história assim, esta gente que tem, no meio da guerra, no meio destas coisas todas, e é aqui que acontecem ao final de contas as coisas mais importantes da nossa fé. Palestinianos, os palestinianos são aqueles agora onde se situa Belém. Eu sei muito bem que isso é porque da última vez que lá fui era uma autêntica fronteira, um muro de todo o tamanho, aquilo só saía o chofer, saía o guia, porque ali na Palestina mandam eles. E lá foram, e portanto, em Belém. E portanto, isto para dizer que a palavra de Deus é dirigida a toda a gente, mas ninguém é segregado, ninguém é excluído. A palavra de Deus é uma palavra inclusiva. Toda a gente faz parte desta mesma comunidade. E não interessam os rótulos, sejam eles palestinianos, Hamas, Hezbollah, israelitas, cristãos, católicos, protestantes e de outras religiões, para falar só nos monoteístas, que acreditam só num só Deus. Já não estou a falar nos outros. É para toda a gente. O nosso Deus não é um Deus xenófobo, não é um Deus racista, não é um Deus feudalista, que só quer o seu feudo, só quer o seu quintal. A fé que nos norteia não passa por aqui se é ou se não é, não sei mais quantos, é muito mais do que isso. E para Deus então nem se fala. Primeira coisa. A segunda coisa, eu já nem falo nos Tessalonicenses, que eram de Tessalónica, na Grécia. Eu já nem falo da segunda leitura de São Paulo, é sempre uma leitura que não se enquadra muito, às vezes é difícil enquadrá-la. Também se arranjava, mas não vale a pena. O que vale a pena, de facto, sim, mesmo que eu vá dizer coisas que já disse atrás, noutros anos, esta palavra de Deus acerca deste desaguisado entre os fariseus e Jesus. E então, para o surpreender, para o apanhar em flagrante, para ver se eles davam um passo em falso, colocam uma questão, eu diria até, que dá direito a violino. Então, repara, mestre, sabemos que és sincero, engraxa para aí. Sabemos que és sincero e que ensinas segundo a verdade o caminho de Deus, sem te preocupares com ninguém, não fazes acepção de pessoas, é só graxa. Não fazes acepção de pessoas, olha lá, dá-nos o teu parecer, o que é que tu achas? Tu que és assim uma pessoa justa e boa, quando os elogios vêm desta gente, é logo motivo para andar de pé atrás. É lícito ou não pagar tributo a César? Já sabemos que esta resposta estava armadilhada, para usar uma linguagem que agora cada vez mais se fala dela, armadilhada, porque quer ele dissesse uma coisa, quer outra, ou o contrário, ia dar ao mesmo, era condenado na mesma,
era sujeito a tudo isso, porque se ele dissesse que sim senhor, que tinha que se pagar, que ele era acusado de colaboracionista, de alguém que colaborava com os romanos, uma vez que o país de Jesus, como sabemos, estava ocupado pelos romanos. E se Jesus dissesse, sim senhor, estão lá muito bem, se eles estão cá, e se o tributo vai para Roma, mas merece, sim senhor. Se ele dissesse isso, estava a ser colaboracionista com os romanos. Ninguém podia com ele. Se Jesus dissesse o contrário, que não se devia, era um revolucionário. Era logo conhecido como um revolucionário. E é neste sentido em que é preso por ter cão e preso por não ter, como a gente costuma dizer na nossa linguagem dia a dia, que Jesus, conhecendo a malícia, é por isso que eles estavam a engraxar, mas com Jesus não foram lá, com malícia, porque me tentais, hipócritas, respondeu Jesus. Ora bem, aquilo que ele pede, uma moeda, temos que também perceber o contexto, para saber de facto melhor as coisas. Este diálogo acontece no pátio dos gentios. E o pátio dos gentios, portanto, é já no enquadramento do templo. O que significa que, estando no templo, praticamente, estava fora, mas já fazia parte do templo, não podia entrar dinheiro romano. Entrar dinheiro romano no templo era uma impureza de toda a ordem. Ficava o templo impuro. Nunca se pensava uma coisa dessas. Por isso, quando Jesus coloca a questão, mostrai uma moeda, e houve lá algum lampeiro que lhe apresentou uma moeda e nem percebeu que caiu na ratoeira, porque ao fim e ao cabo ele também era um dos tais. Era um dos tais que, apesar de ser proibido usar de facto as moedas romanas, há sempre algum que tem. Há sempre algum que tem. E Jesus faz de conta que não repara, mas de quem é esta imagem? E quando dizem que é de César, sai esta afirmação que todos nós conhecemos. Então, olha, se é de César, vai a César o que é de César. E bem a segunda. E já agora, não disse isso, mas é como se dissesse, já agora, devolvei a Deus o que é de Deus. Assim como vocês estão a dar a César o que é de César, devolvei, isto é, dai, depois de teres tirado, devolvei a Deus o que é de Deus. E surge a questão, então, mas afinal o que é de Deus? Devolver a Deus, mas o que é de Deus? Temos que ir de facto à Bíblia, temos que ir ao livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. E no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, o que é que se fala? O que é que Deus faz quando faz o homem? O que é que Deus diz quando faz o homem? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É no homem, na humanidade, na mulher, é no homem e na mulher que a identidade está aqui. Na moeda era de César, estava lá a cara de César, deu-se para César. No homem, a imagem de Deus está no homem. E tudo o que se faz contra o homem é contra Deus. Tudo o que se faz na mulher é contra Deus. Tudo o que se faz contra a mulher, é isso que eu quis dizer. Contra Deus. E, portanto, estás a ver como é que uma coisinha tão insossa acaba por ter aqui um tempero de todo o tamanho. E é por isso que, de facto, às vezes andamos com grandes exercícios de piedade. Não fazem mal a ninguém, com certeza, e com certeza que sim. E também não pode ser para mim uma justificação, porque se calhar eu até rezo pouco e até... Não é isso. Mas é só para dizer que às vezes a gente reza, mas as nossas orações acabam por ser assim um bocado toma lá da cá, vamos pedir a Deus para, vamos pedir a Nossa Senhora para, vamos fazer esta promessa e andamos um bocadinho por aqui. E de facto é mais do que isso. Significa, ao fim e ao cabo, tentar perceber aquilo que Deus quer de nós, de mim e de cada um e de cada uma. O que é que Deus quer de mim? E como é que Ele quer? Não só o que é que Ele quer que eu diga, mas como é que Ele quer que eu o diga. Como? Reparem que às vezes a forma de dizer faz toda a diferença.
E a Palavra de Deus lança-nos assim esta questão no Dia das Missões. O Dia das Missões, e com todo o respeito com as pessoas que eventualmente possam não estar tão familiarizadas com a minha maneira de falar, o missionário não é só aquele que vai para os pretinhos e não sei mais quantos. Não. É alguém que vai devolver a Deus o que é de Deus. E como é que se devolve? Promovendo a vida das pessoas. Ensinando-as a limpar a casa. Às vezes a gente pensa que é com esmolas e não sei mais quanto. Do que é que ele deixa das esmolas? Se ao fim e ao cabo a pessoa continua numa... Enfim, naquelas coisas que a gente já sabe. Por isso eu penso que a Palavra de Deus hoje é muito bonita, mas muito exigente, muito interpelante. E ser missionário passa por aqui. Por, de facto, fazer com que o homem seja mais homem, mulher seja mais mulher, que a humanidade seja mais aquilo que Deus quer que seja e que nos pede que a devolvamos ao seu Criador. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio num só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação. Desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, a exemplo do apóstolo São Paulo, que orava continuamente pelos cristãos, oremos nós também ao Pai Celeste pela Igreja que anuncia o Evangelho e por todos os homens deste mundo, dizendo a cada pedido, numa só voz: ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, pelas que vivem em países de missão, pelos seus bispos, presbíteros e outros missionários, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos homens e mulheres mais infelizes, pelos que sofrem a ditadura e a opressão, e por aqueles que não veem reconhecimento dos seus direitos, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos cristãos que trabalham pelo Evangelho, pelos que perdem a coragem e o desânimo, e pelos que são perseguidos, mas persistem, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos homens que não fazem acepção de pessoas, pelos que sofrem as ciladas de outros homens, e pelos que dão a Deus o que é de Deus, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelas missões de todo o mundo, pelas religiosas irmãos leigos que as servem, e pelos cristãos e por elas oram sem desânimo, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pela nossa Assembleia aqui reunida, pelos fiéis que permanecem firmes na esperança e pelos que praticam com alegria a caridade, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo.
Senhor Deus do Universo, que acolheis as orações e ações de graças daqueles que se reúnem em igreja, escutai os anseios do coração e as súplicas que vos apresentamos com toda a confiança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Portanto, eu só relembro que hoje é para as missões o ofertório. Irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que possamos servir ao vosso altar com plena liberdade de espírito, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever e salvação, como cantamos, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criastes, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo, cantando, numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a nossa glória. Vossa
Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António Moiteiro, Bispo da Diocese de Aveiro, todos os ministros sagrados, todos os consagrados, todos os missionários, todo o povo de Deus, todos nós que aqui estamos. Lembrai-vos também, Senhor, dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e, particularmente, lembrados pela Irmandade, queremos recordar ao Senhor o Manuel Joaquim Tavares Santo, também a Nilce Rodrigues Moraes, a Rosilena, o Manuel Rodrigues Matos e esposa, Rosa da Silva Laranjeira. No 7º dia, lembramos particularmente o Cipriano Caetano de Oliveira, também o aniversário da Beatriz Conceição, marido, filhos e familiares, as vossas e as minhas intenções. A todos eles que estão agora no banquete junto de Deus, a pedir por nós, que façam parte do número dos eleitos. E tendo misericórdia também de cada um de nós que está aqui, dá-nos a todos, Senhor, a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Senhora de Fátima, Senhora da Aparecida, Senhora de Chastokova, Senhora do Pilar, de Lourdes e de tantas outras invocações. Os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, São José Operário, Santo André, São Pedro, Santo Adrião, Santa Natália, Santo António, Santa Luzia, São Caetano, Berardo, Pedro, Adjuto, Otão e Acúrcio, São Miguel, Santa Joana Princesa, para cantarmos com todos eles e com Maria, Mãe de Deus, Senhora da Conceição, Senhora da Piedade, Senhora da Assunção,
Senhora dos milagres, das dores e do amparo, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com confiança rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal e dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade. Dai-lhe a união e a paz. Na Ucrânia, na Palestina, em tantos povos que saem de uma casa que já não existe e vão para ninhures. Para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a paz. Não olheis, Senhor, aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis o missionário por excelência, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Daqui à frente só.
estando aqui mais perto do emissor, já captei, e de facto hoje o Marcelo faz anos. E ele deixou-nos esta prenda, que diz assim: quem tinha que dar bom exemplo se aproximou bem de Jesus. Eram os chefes do templo, mas queriam era levá-lo à cruz. Então armaram uma cilada e perguntaram sobre o imposto. A coisa estava toda armada para dar a Jesus um desgosto. Mas Jesus foi mais esperto, pois viu na moeda o imperador. Denunciou que não era o certo ter aquele dinheiro do impostor. A missão a ser bem cumprida traduz-se só numa só mensagem: que os outros vejam em nossa vida o rosto de Deus como imagem. E é com esta poesia, que além de poesia é teologia, é a palavra de Deus de certa maneira posta em poesia, que nós terminamos. Eu aproveito de facto a oportunidade, já agora peço desculpa, para vos dizer que na quarta-feira eu tenho aqui a Eucaristia, tenho também aqui algumas intenções, e o 7º dia também do António, que faleceu há poucos dias, foi ontem o funeral, e na sexta-feira, portanto, também tenho a Eucaristia em Ós da Ribeira, que é um 7º dia de um senhor que era morador lá em Ós da Ribeira, o Armando. No sábado temos as Eucaristias, agora que eu tenho ao sábado, são 2, 5 horas em Travassou e às 7h30 em Paradela, e no domingo 9 horas em Espinhel. Agora em Espinhel só há esta missa ao domingo. Às 10h15 em Ós da Ribeira e às 11h30 em Travassou. Quero dizer-vos, já que estáis aqui também, que relativamente ao dia 1 de novembro, dia de Todos os Santos, com o costume que nós temos de visitar os cemitérios e das celebrações, em princípio será como foi no ano passado, ou seja, mais ou menos assim. Eu digo mais ou menos assim por causa da Piedade, que é um lugar da paróquia de Espinhel, como sabeis, e que tem ainda alguns pontos que limar para poder ir lá. E então é assim: no dia 1 de novembro, às 9 horas, haverá a celebração da palavra no cemitério de Espinhel. 9 horas. Celebração da palavra. Às 10 horas, tenho a Eucaristia no cemitério Além do Rio, portanto, em Espinhel. Às 10 horas, Eucaristia nesse cemitério. Às 11h30, em Ós da Ribeira, com Eucaristia, seguida de romagem aos 2 cemitérios. Depois, às 14h30, tenho as exéquias, a romagem, a Eucaristia no cemitério de Paradela, às 2h30, e 2h30, 3h30, 4... Às 4h30 teremos aqui em Travassou Eucaristia, seguida depois da romagem, 4h30. Eu lembro que no próximo domingo muda a hora, atrasa-se a hora. Deixar que eu diga à parte, infelizmente. Mas aqui fica, uma pessoa está habituada, é uma chatice. Pronto, era um bocadinho estes os recados que eu vos queria dar. Oremos. Concedei, Senhor, que a participação nos mistérios celestes nos faça progredir na santidade, nos obtenha as graças temporais e nos confirme nos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Se eu fizesse as coisas normais, agora é que seriam os avisos, mas desculpem, foi a forma de tornar mais simples aquilo que, de facto, para não ser muito mais demorado. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz, que o Senhor vos acompanhe.